Bom dia, está no ar mais um Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. A gente está fazendo aquele esforço para manter o nosso programa nesses tempos de pandemia. Hoje vamos entrevistar à distância o coordenador geral do SINT-RN, o professor José Teixeira, que vai falar conosco diretamente de João Câmara. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Então, a primeira coisa aí, sua observação, né, acerca desse momento, como é que está a situação do SINT, né, nesse momento, nesses tempos de coronavírus? Veja, Leilton, nós vivemos uma preocupação sanitária no mundo inteiro. O mundo será outro depois dessa tragédia que é esse vírus devastador aí pelo mundo inteiro. Assiste os veículos de comunicação, claro que os veículos de comunicação não estão gerando pânico, estão, na verdade, trazendo informações que nós precisamos nos preocupar, precisamos absorver para nos precavermos. Não dá para a gente sair de casa. Nós estamos no mês de abril, mês da gravidade, mês do avanço da pandemia. Portanto, ficando em casa, nós estamos preservando a vida dos nossos entes queridos mais idosos, né, os nossos pais, nossos avós, ou seja, e a vida de todos nós, porque o Rio Grande do Norte, inclusive, teve a morte mais jovem, acho que do Brasil, jovem de 23 anos. Portanto, o vírus é devastador, nós temos que ter essas grandes preocupações. Mas não vamos parar, pelo menos nas questões essenciais. E eu acho que nós temos muitas coisas para nós, do SINT, que são essenciais. Nós estamos vivendo, ou seja, a greve ela foi suspensa justamente no momento, suspensa em função do avanço da gravidade do coronavírus. Nós estávamos em greve no Estado, no processo de negociação com o governo do Estado, foi suspenso. E a categoria, claro, com razão, vem cobrando uma saída nossa, uma saída junto ao governo do Estado. Porém, nós não temos encontrado saídas, uma vez que a Assembleia Legislativa está fechada. É claro que tem sugestão até de que, se a Assembleia Legislativa vota questões emergenciais por videoconferência, por que não votar essa proposição de piso, essa proposta de piso para os professores e professoras? Assim como o município de Natal, né, que propôs aí apenas 50% do percentual do piso, o que nós não concordamos, a categoria não concorda, o SINT não concorda, porém, repassar esse 6,22 de forma imediata seria o ideal. Vamos ver se a gente consegue, a partir dessa semana, uma articulação por redes sociais, no sentido de que o governo se articule com a Assembleia Legislativa e possamos ver aí que a proposta seja encaminhada para a Assembleia e nós temos essa proposta aprovada e assim executada no mês de maio, pelo menos, porque o mês de abril acho pouco provável que se consiga, mas se for a partir de abril já muito melhor. Então a categoria fique, claro, não fica tranquilo, né? Nós estamos num momento de muita incerteza e muita intranquilidade, mas que nós vamos nos articular enquanto direção para vermos o que podemos agilizar nesse período agora de abril e assim a categoria ter pelo menos uma parte do seu piso já no bolso no mês de abril ou maio. Você está sempre lembrando aí essa preocupação maior da categoria, que é com relação ao piso, né? Mas tem uma outra preocupação que está sempre aparecendo aí, né? Está muito forte a comunicação das redes sociais agora, nesse momento de isolamento social, e a categoria se comunica bastante, né, com o sindicato, e uma das preocupações que está posta também é a questão dos atrasados, que também ficou em suspenso, né, com esse momento, né, de pandemia.
Perfeitamente, Leilton. É uma preocupação muito grande. Nós ainda hoje continuamos solidários com os nossos aposentados, acima de tudo, aposentados e aposentadas, que da educação são justamente os nossos aposentados e aposentadas. Claro que solidários também a todos os servidores, principalmente aqueles que ganham salários baixos e que, sendo aposentados de outras secretarias, assim como da educação, não receberam nem o 13º, nem o salário de dezembro de 2018, aliás, desculpe. Porém, nós estamos aí na expectativa, o governo do Estado, inclusive teve, no período da greve, se comprometeu conosco no sentido de conversar com o ministro Fux, se eu não me engano, no sentido de agilizar o julgamento dos precatórios do Fundef. Agora mesmo, a própria Câmara Federal está se articulando com a nossa Confederação Nacional no sentido de fazer um processo de negociação e a própria Câmara agilizar um projeto que possa dar agilidade à liberação desses precatórios do Fundef, que foi justamente aqueles recursos que deixaram de ser repassados na época do Fundef. Isso gerou uma dívida, incluindo os estados do Nordeste e do Norte, são em torno de 100 bilhões de reais. E se a Câmara agilizar e votar pelo menos um dia antes, é possível que nesse período de calamidade nós tenhamos esses recursos agilizados e adiantados e repassados para o governo do Estado, e assim os nossos trabalhadores e aposentados, inclusive, tanto terão mais facilidade para garantir o percentual do piso mais rapidamente, e até o parcelamento do retroativo previsto para 2021 poderá vir para 2020, como os nossos aposentados também receberão aí os seus atrasados. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. 30 segundinhos só. O Sinte está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINTE-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos fazendo uma entrevista à distância com o coordenador geral do SINTE-RN, o professor José Teixeira. Teixeira, a preocupação com os recursos financeiros é uma grita geral, né, da categoria nas redes sociais do SINTE-RN. Existe preocupação, por exemplo, com a questão dos consignados, dos empréstimos consignados nesse momento, né, de pandemia. Como é que o Sinte vê isso? Veja bem, Leilton, e é uma preocupação pertinente, porque se nós estamos vivendo uma situação realmente de calamidade, é preciso que seja pensado para a nossa categoria, para os servidores de modo geral do Estado, mas para a nossa categoria, com a qual nós temos a responsabilidade e preocupação direta. É claro que a gente não tem nós temos opinião, mas não temos uma resposta concreta para isso. Nós nos comprometemos em buscar os mecanismos junto ao governo do Estado e que faça o estudo, apresente um estudo para atender minimamente ou parcialmente essa reivindicação dos nossos servidores, nossa categoria, seja professores, seja funcionários, trabalhadores em educação de modo geral, no sentido da suspensão, né? Da suspensão periódica de pagamentos, de dívidas, assim como também a questão de consignados, não é isso? Então, nós, baseado justamente nos reclamos da nossa categoria, vamos essa semana que vem entrarmos em contato com a área econômica do governo do Estado, com a própria Secretaria de Educação, com
à Secretaria de Administração, no sentido de que possamos obter da área econômica do governo uma resposta que nós possamos aí passar para a nossa categoria, no sentido de amenizar, de prorrogar, de suspensão aí, pelo menos periodicamente, dessas dívidas, pois a gente sabe que os nossos aposentados, mais uma vez, estão tendo um gasto enorme, porque são eles que têm que se precaver muito mais, eles não têm que estar muito bem protegidos, um gasto com higienização, ou seja, todos os gastos aumentam para todo mundo. Portanto, nós vamos sim levar essas reivindicações ao governo do Estado, no sentido que o governo do Estado apresente uma resposta, uma proposta para a nossa categoria. Outra coisa que pode aliviar para alguns funcionários da educação e educadores nessa situação financeira é a saída dos precatórios, né? Perfeitamente. Judiciais, não é isso? Uma paralisação geral de todos os órgãos não essenciais, e nós estávamos aí num processo de entrega de precatórios, ou seja, de RPVs todo mês, 100, 150, 200 trabalhadores e trabalhadoras, professores, funcionários. O problema é que está nesse momento tudo em isolamento social, inclusive o judiciário. Então, nós vamos procurar saber nessa semana aí o que é que pode acontecer, mas acho que até o dia 23, eu acho até que ainda no dia 23 nós não estaremos, aliás, eu não sei quando voltaremos à normalidade no mundo, não é só no Brasil, né? Aliás, o Brasil tem os menores índices e nós temos que nos precaver muito mais, porque nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, inclusive, a situação está de extrema calamidade. Portanto, vamos aguardar o que vai acontecer até o dia 23, Milton. Até lá, as incertezas são justamente o que nos movem. Ok, para concluir, Teixeira, e como é que está a demanda, né, das questões do SINC aí? Eu sei que você está falando da regional de João Câmara, que está fechada, né? Vocês estão usando apenas... Todas as regionais de SINC estão fechadas, né? Estão usando só para questões mais emergenciais. Como é que está aí essa situação de demanda hoje? Como é que o SINC está conseguindo atender isso, Teixeira? Olha, nós estamos respondendo através dos mecanismos sociais, no caso o Zap, Facebook, grupos, nós temos muitos grupos no telefone, e aí nós temos, mas nunca é como a gente no corpo a corpo para dar resposta à categoria, até porque uma cultura não se quebra de uma hora para outra, né? Por exemplo, há esse boato das aulas serem via redes sociais, via online. Nós temos respondido que não tem a mínima condição. Nós, estrutura pública da escola pública, tem a mínima condição, porque isso não foi uma coisa que deu para pensar antes, e, portanto, tem a mínima condição de você hoje dar aula via redes sociais. Portanto, a mesma coisa seja a solução de questionamentos da própria categoria. Realmente pipoca telefone, pipoca Zap, pipoca Facebook, aquela coisa toda. Nós vamos tentando dar vazão às demandas, mas a gente nunca consegue responder com satisfação a todos os questionamentos. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do SINC-RN, professor José Teixeira. José Teixeira, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, Leilton, e fiquemos em casa até que a situação possa se normalizar. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo.